Fala, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui a mais uma aula essa de língua portuguesa, mas que está contemplando a atividade interdisciplinar que foi passada do livro Ampliando Rotas na aula passada, e é dentro da aula de língua portuguesa de hoje que eu vou fazer essa correção, tá bom? Então, de acordo com o nosso roteiro, hoje a aula tem como objetivo identificar o conhecimento prévio de cada um, constatando as condições necessárias para garantir a aprendizagem, praticar a escrita e suscitar no aluno o apreço pela leitura, estimulando sua produção textual, tá? Que é o que vocês irão realizar. Como conteúdo, nessa aula de hoje, nós temos o livro Ampliando Rotas, projeto 1, Mosaico Cultural, como ele é chamado, e as atividades que foram passadas foi as leituras das páginas 10 a 15, 40 e 41, tá? Que está trabalhando a leitura e a interpretação de gêneros, e aí as atividades contemplavam as páginas 11, 13, a 15 e a 40 e a 41, que é essa que eu vou fazer as correções, tá bom? Então, eu também enviei para vocês, dentro dessas atividades, um material de apoio, que eram vídeos do YouTube, falando para vocês o que era cordel e alguns modelos de cordéis, né? Então, antes da gente dar continuidade no livro, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de pesquisa, né, de conceituação, dizendo a vocês que a literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse da forma como a linguagem era passada para as pessoas, tá? Os seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas, ou violeiros, como são chamados também, que se assemelham muito aos trovadores medievais por conta de uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viriam a ser os cordéis, tá? Sabemos nós que essa cultura, né, ainda de cordel, ela é bem popularizada no Nordeste, né? Não que aqui a gente não tenha, mas em outras partes dos estados, mas sabemos que no Nordeste ela tem maior destaque. Porém, a origem da literatura de cordel, como nós conhecemos, hoje ela teve a sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, como eu falei, que eram poetas que cantavam poemas no século XII e XIII. Esses poemas, eles espalhavam histórias para a população que na época era em grande parte analfabeta. Na época da Renascença, com os avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se a grande distribuição de textos que até então eram apenas cantados. Mas sabemos que ainda meados do século XXI que nós estamos, no Nordeste as pessoas ainda têm comumente a mania de fazer cartilhas e desenhar através de desenhos chamados de estilografuras. Como vocês viram lá, estilografuras, elas servem, né, como uma forma de ilustrar esses tipos de poesias, tá? Então, vamos lá no nosso livro e depois eu vou dar um exemplo para vocês de tipos de poemas que contém isso aí, tá bom? Então, o nosso livro, ele começa com a poesia, né, o projeto Mosaico Cultural, e ele traz um poema que é o Para Todos. Poema esse que eu já li na aula passada, né, com vocês. E aí ele traz algumas explicações. E lá na página 11, no finalzinho, ele diz bem assim, ó: neste projeto, nós vamos aprender um pouco mais sobre a cultura e as origens da cultura brasileira, além de pensar em nossas raízes culturais, mas afinal, o que é cultura? Conteúdo esse que nós já vemos abrangendo desde o segundo ano, tá bom? E no terceiro ano, ano passado, nós enfatizamos essa parte.
sobre o que é cultura, como a cultura é classificada, como a cultura brasileira é vista, o que as comidas, as roupas, nós vimos tudo isso ano passado, tá? E ele disse que durante esse projeto, vamos pensar sobre isso e criar um cordel para ser apresentado com uma exposição a que todas as culturas estão convidadas, né? Então ele está falando um pouquinho disso aí e você daria um nome para o seu cordel. Eu trouxe aqui um modelo para vocês, tá bom? Mas vocês iriam ter que pesquisar um pouco mais sobre as origens da cultura brasileira e destacar, sei lá, falando da comida, falando do local, né? Sei lá, no Nordeste nós temos o baião, no Pará nós temos, sei lá, aliás, no Nordeste nós temos o quentão, né? No Nordeste nós temos o baião, em Santa Catarina nós temos um quentão, aqui no Amazonas nós temos o famoso baião e no Pará nós temos o delicioso açaí, que pode ser, né, sei lá, alguma coisa que rimasse assim, que a professora por hora não está lembrando agora, né? Mas vocês poderiam rimar com comida, com roupas, religião, sei lá, o que vocês quisessem. E aí eu trouxe um modelinho aqui que eu vou mostrar para vocês, de um cordel falando de cultura, né? Que ele vai trazer para a gente, deixa eu só pegar ele aqui para vocês verem, só um pouquinho. Perfeito. Então aqui eu trago para vocês um poema, deixa eu tirar só aqui de cima a minha câmera para vocês verem melhor. Beleza. Então ele vem falar, é um poema de João Bosco Bezerra Bonfim, que ele fala sobre a cultura brasileira. E ele diz: minha colega de ofício, meu amigo professor, venho falar-lhe de uma arte, um verdadeiro primor, que é o cordel nordestino, obra de grande valor. Há mais de 100 anos luta o cordel deste país para levar a mensagem da cultura de raiz. Porém, ouvidos se negam a ouvir o que o cordel diz. A rima desse cordel, coisa de muito valia, conta histórias de assombro e também de valentia, e defende o oprimido das garras da tirania. Essa arte milenar, herdada do europeu, o cordel vivo é a casa da cultura do lugar. Pernambuco, Rio, Bahia, Alagoas, Ceará, mas também Rio ou São Paulo é o que vamos lembrar. E aí ele traz: e se alguém diz que não serve para a cultura escolar, criticando seus autores, vendo mal se linguajar, lhe digo que é preconceito, ignorância cavalar. O cordel conta a história que é do gosto popular. E se esse gosto do povo na escola não tem lugar, é melhor trocar de povo e ensinar em outro lugar. Usar o cordel na escola é ato de cidadania, recheado que é de histórias, de aventura e poesia. Olha que cordel lindo, né? Que poesia linda. E aí, seguindo aqui no nosso livro, depois na próxima página, ele traz o texto falando sobre o que é cultura, né? Que nós já vimos que a palavra cultura com o sentido de cultivo, mas não aquele sentido de cultivar uma planta, de cuidar dela e de preservar. Mas assim ele está falando da cultura de uma sociedade, que é o cultivo do conhecimento, das tradições, dos costumes, dos valores, enfim, né? Aí essa página vem só leitura. A próxima página, que é a página 13, que traz atividade, ele pede que com a ajuda dos seus familiares você criasse uma tabela com as manifestações culturais dos locais de origem da sua família. Como, por exemplo, você poderia criar a tabela lá, nomes. Aí você botava lá, avô materno, tio paterno, vó materna, tia paterna.
Aí você ia colocar lá do lado, trajes típicos, o traje é a roupa, tá? Trajes típicos, comidas, brincadeiras, gírias populares próprias dos lugares. E aí você ia fazer uma entrevista com eles. Vô, por exemplo, vô paterno. Vô, qual era o tipo de traje, de roupa que na sua época as pessoas usavam, por exemplo, para sair, para ir na igreja? E ele ia falar, e você ia anotar. E a comida, vô, que tipo de comida que a sua mãe fazia para você comer? Ele ia falar, você ia anotar. E assim ia ser para brincadeira, para gíria, e você ia fazer isso com cada um, tá bom? Essa atividade serve para conhecer as culturas que formam e nos influenciam, porque muitas vezes a gente não sabe, mas aquele teu tataravô, sei lá, veio de Portugal, a tua bisavó era do Ceará, né? E você nem tem conhecimento disso. E isso é uma boa deixa para você aprender um pouquinho mais sobre a cultura da sua família, tá bom? E aí a etapa 2 diz, agora é o momento de você pensar. Com quais elementos dessas raízes você mais se identifica? Ou seja, de tudo isso que eles te contaram, com quem você mais se identifica? Você ia ter que descrever para a gente. Pintando na tabela os elementos que você aprecia lá, com qualquer cor que você desejasse. A etapa 3 pede que você compartilhe com seus colegas. Infelizmente, só essa etapa 3 a gente não ia ter como fazer, né? Aí, na página 14, ele pergunta: a cultura brasileira é muito rica e diversificada, uma herança dos povos que formaram nosso país. Analise com seus colegas o resultado da atividade anterior e você consegue identificar os povos que deram origem à nação brasileira? Né? Então, dentre as descobertas, se você fez uma pesquisa, você vai ver que nós nos identificamos com as origens africanas, com os portugueses, as espanholas, italiana, alemã, japonesa e indígena, né? Nós somos uma miscigenação desses povos aí que vocês estão vendo aí abaixo, tá bom? E ele traz a palavra da cultura brasileira que você tinha que encontrar nesse diagrama, né, no caça-palavras, alguns elementos culturais como comidas, nome de animais, festas e danças, que são presentes e muito marcantes na vida do Brasil, né, marcante no Brasil. E aí ele diz que são 10 palavras que estão divididas entre vertical e horizontal. Na sequência você deveria achar lobo-guará, aqui samba, futebol, forró, feijoada, anta, festa junina, onça pintada, carnaval e frutas tropicais. Beleza? Espero que você tenha acertado aí o seu diagrama, tá bom? E depois nós vamos para a próxima página, que é a 15. Ele fala, aprendemos que a cultura que cada pessoa carrega é muito diversificada. Que influências você identifica na sua formação cultural? Né? Nós esperamos que você diga aqui. Identificam-se com influências da família, do núcleo social, da escola, do bairro, da cidade e da educação formal que vocês recebem na escola. Né? E aqui você iria fazer um pequeno resumo sobre o que você aprendeu sobre cultura até agora. Não precisava ser muito longo, tá bom? Da página 15, a gente teria que pular para a página 40, beleza? Estou pulando aqui para ser mais rápido no nosso vídeo. Deixa só ele abrir aqui um pouquinho, que a internet está um pouquinho ruim, o Buge. Beleza. Aí vem o trago na bagagem, né? O trago na bagagem, ele vai falar para você que desde o começo deste projeto aprendemos muitas coisas sobre a cultura, tanto sobre a cultura cultural, né? E aí ele fala, vamos rever esse percurso, ligue os pontos da imagem a seguir para registrar o caminho que você percorreu. E como é que você vai botar você percorreu esse caminho, né? Você fez um embarque, parou nos postos, teve ideias, né? E nesta jornada, qual foi a etapa que você mais gostou? Foi fazer o cordel? Foi fazer a cruzadinha? Foi conhecer sobre várias culturas? Você vai escrever aqui. E quais foram suas dificuldades? Na próxima, ele pergunta o que você, né, sua equipe, sua turma, poderiam ter feito de diferente para melhorar o projeto. Ou seja, nós fizemos o quê? Trilhamos rotas, através das pesquisas fizeram relatos de viagem, imaginaram, criaram, testaram, avaliaram e se conectaram.
E aí você ia colocar aqui, né? O que você acha que poderia ser de melhor? Sei lá, que todas essas atividades fossem feitas na sala de aula, que eu tivesse mais tempo com a professora para tirar as dúvidas, sei lá, alguma coisa assim. E finalizando essa aula, eu trago um pequeno cordel que eu criei para os senhores. Hoje aqui deixo para você, meu amigo estudante, o cordel é do Nordeste, um assunto importante. Para você que estudou sobre a cultura brasileira, saiba que ela é muito diversificada e interessante. Saber sobre o que se passa por estes estados brasileiros é uma tarefa árdua para nós estudantes. Gostaram da minha poesia de cordel? Beijo e até a próxima aula.